Hoje o Entrevista recebe alguém que vive atrás das câmeras, mas que a história merece estar no centro da cena. Ele é diretor de imagens de alguns dos maiores realities da TV aberta e das principais plataformas de streaming do país. Diretor responsável por transformar histórias reais em imagens que impactam, emocionam e ficam na memória. Faixa preta graduada de jiu-jitsu, disciplina que moldou não só o corpo, mas o caráter, e pai de duas meninas lindas, seu maior projeto de vida e sua principal motivação diária. Ele carrega uma trajetória de luta, superação e vitória. Uma história construída com trabalho, lealdade e visão. Daquelas que inspiram quem está começando e respeitam quem já chegou longe. Meu amigo, meu parceiro profissional, meu fechamento, PH. E aí, doutor? Boa, vamos bater esse papo aí. Vamos lá, PH, me conta um pouquinho. Quem é o PH? De onde o PH veio? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, o PH em si já é uma incógnita, porque meu nome não é Felipe com PH, né? Uma galera acha que é, mas não é. Minha história de vida, mais ou menos, eu demorei muito tempo para conhecer a minha mãe, né? Minha mãe biológica. E ela tem o sobrenome de Felipe, com F. E aí, por muito tempo, eu aboli esse nome da minha vida. Não queria ter esse nome na minha vida. Então, desde moleque, eu assinava com PH, né? Felipe com PH. E aí, aquela brincadeira de moleque, todo mundo falava, não, PH, e pegou, ficou. Conta um pouquinho pra gente, como que começou a história do audiovisual na sua vida? Cara, o audiovisual na minha vida, eu tinha 16 para 17 anos, e aquela história de moleque que não queria estudar, não queria fazer nada, né, só rua. E aí um primo meu, que era cabo-man, me chamou pra trabalhar. Falou, mano, você não quer puxar uns cabos com nós lá, tal, pra ver se você gosta? Aí eu falei, quanto que os caras pagam? Ah, R$90. Falei, vambora, pô, R$90, moleque, trabalhava, não ganhava nada, tava na rua. Na minha cabeça eu tava rico, né? E aí fui puxar uns cabos com ele, fiz bastante futebol, né? Comecei na área do futebol, viajei o Brasil inteiro, conheço praticamente todos os estados brasileiros, todos os estádios brasileiros, trabalhando na área do audiovisual. Então eu montava as câmeras pré-jogo, né? Assim começou a minha trajetória. Então fiz toda essa parte de montagem de câmera antes dos jogos e a desmontagem depois. Assim comecei a minha vida aí até então. E nesse começo, qual foi a sua maior dificuldade? Assim, o que você enxergava de dificuldade, assim? Eu acho que principal no começo foi que eu não tinha conhecimento nenhum de nada, e quando você é um menino novo, entra no meio de um monte de leão que já sabem tudo, já conhecem tudo, acaba ficando um pouco difícil de você se introduzir no meio, né? Se introduzir no mercado, assim. Então, ou você tem que ter uma galera que gosta muito de você e vai te pegar pelo braço, vai te levar e vai te ensinar, vai te mostrar como é que funciona, ou você, é aquele cara que fica ali meio de canto, só olhando e tendo que aprender sozinho. Então, na minha vida inteira, eu sempre fui esse cara um pouco meio de canto, que eu demorei muito tempo para fazer grandes amizades e para confiar muito nas pessoas, até por da onde eu vim, tal. Eu sou de periferia desde criança, então eu sempre fiquei meio na espreita com todo mundo, sempre achando que alguém ia me sacanear ou que alguém ia me zoar. Então, bem no começo da trajetória, muito da galera tinha aqueles de trote de faculdade, é a mesma coisa, só que dentro do audiovisual. Então, a galera me sacaneava muito. Leva cabo daqui pra lá, rodava o estádio inteiro com 8 de cabo nas costas, tal. Então, por isso eu fiquei sempre meio retraído e quis aprender mais sozinho, né? Fui buscando mais sozinho. Claro, tem um e outro, sempre te dá uma força, sempre te ajuda e tal, mas da grande maioria foi me virando sozinho. E qual foi o momento que você percebeu que aquilo, de um convite do seu primo para ganhar um dinheiro na época, aquilo poderia se tornar a sua profissão, o que você ia fazer pro resto da sua vida? Cara, eu me apaixonei, literalmente. Me apaixonei, até então eu nunca tinha entrado num estádio de futebol. E aí já, moleque, a primeira coisa que você pensa, corintiano. Fala, não, quero fazer um jogo no Pacaembu lá. Na época o Pacaembu ainda existia, né? Quero fazer um jogo no Pacaembu, ver o Coringão lá de pertinho e tal. Minha cabeça era essa. E aí me apaixonei de cara pra ver como é que era os bastidores, né? Atrás das telas, como é que era. Pra mim foi algo, grandioso mesmo. Não tem muita explicação. Parece que foi. A galera tem costume de dizer que foi mordido pelo bichinho do audiovisual. E foi meio isso comigo também. E hoje que você trabalha assim, né? Trabalhou em grandes reality shows, ainda trabalha. Como que começou assim? Quando você foi introduzido a isso? Quem te apresentou a esse tipo de trabalho?
iniciou essa trajetória que saiu dos gramados, né, e foi essa área do... Então, por incrível que pareça, eu amava fazer o que eu fazia, dentro dos gramados, fazendo futebol, eu amava, mas eu estava numa transição de idade, da adolescência ali para adulto, e era muito pouco salarial. Tipo, eu ganhava R$ 90 por dia, eu trabalhava 2 vezes por semana, Sim. Então era muito pouco no final do mês pra, tipo, se manter, né, pra ter alguma coisa e tal. Eu gastava todo o dinheiro que eu tinha com besteira de moleque, que minha avó sempre me sustentou, né, eu sempre morei com a minha avó, que é mãe do meu pai. Então, a transição para mim sair da área do futebol para mim ir para um outro mercado sempre foi querer buscar um pouquinho mais. Porém, como eu era muito novo quando eu fazia futebol, eu não viajava com o resto do pessoal que viajava de avião e tal. Eu sempre ia com a unidade móvel que montava as câmeras ou com ônibus, van e tudo mais. E aí eu cheguei num estádio do Maracanã para trabalhar pela primeira vez na vida. E aí eu cheguei primeiro que todo mundo. E aí nessa o chefe falou pra mim assim, vai montando enquanto a galera não chega. Só que a galera ia chegar um dia depois. Aí eu fiquei muito bravo, né? Falei, não vou, pô, não vou. E dá minhas contas aí e vou embora. Resumidamente, ele me deu minha diária, R$ 90. Eu paguei do Rio de Janeiro pra cá de ônibus, 75 na época. E aí o que me sobrou, só o restinho que me sobrou, eu falei, já era, não quero mais. Aí meu pai trabalha no SBT, né? Sempre trabalhou no SBT e tudo mais. E ele precisava de um assistente na época para trabalhar com ele lá, porque os assistentes que estavam lá ia fazer carnaval pra Globo e tal, aquela história de Sapucaí e AMB aqui. E aí precisou de um assistente lá para trabalhar com ele no SBT. Ele me indicou para trabalhar. Você não quer vir aqui? Falei, pô, quero. Eu passei de ganhar R$ 90 por dia para ganhar R$ 150 por dia como assistente de grua. A diferença é que com o futebol eu trabalhava quarta e domingo, e como grua eu trabalhava praticamente todo dia. E ganhava R$ 150 por dia. Falava, o quê? Agora eu tô rico, agora mudou a história, é aqui que eu quero ficar, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida. E aí fui migrando. Eu fiquei uns 2, 3 anos fazendo assistência de grua, até virar operador de grua. Aí virei operador e calhou de eu ir trabalhar no primeiro reality show que eu fiz na vida, que foi A Fazenda, lá em 2010. Foi minha primeira, acho. Tá, e nessa trajetória aí, você sentiu que em algum momento você teve que talvez provar mais assim pros outros do que talvez a pessoa que estava do seu lado ali ou não? Várias vezes, cara. Isso aí até hoje. Até hoje, acho que pra mim, não que seja normal, mas acho que pra mim se tornou normal. Todo dia você tem que se provar, todo dia você tem que mostrar pra alguém que você sabe alguma coisa, todo dia você tem que mostrar pra alguém que você também é capaz. Eu acho que o audiovisual, aqui eu vou entrar numa linha muito tênue, mas o audiovisual em si, eu acho que é importante entrar. é muito racista, é muito machista também, e é muito difícil para a introdução de um negro de periferia para fazer grandes cargos, sabe? De uma mulher que faz câmera ou que faz direção, para grandes cargos também. É sempre mal visto nesse sentido. Então, acho que todos os dias a gente tem que se provar, né? Provar que você sabe fazer. É aquela frase que Racionais sempre fala que você tem que fazer 2 vezes melhor. Então, acho muito difícil a gente pensar que a gente vai chegar numa posição sendo já alguém, sendo o cara do momento, assim, não vai acontecer. A gente vai sempre ter que se provar, por mais que você saiba grandes coisas. E isso você sente desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Então, voltando lá quando eu fiz meu primeiro reality show, que é A Fazenda, como grua, eu já cheguei sendo operador de grua, cobre folga. Então, eu cobria a folga dos outros operadores que tinham no momento. E aí eu tinha que me provar 10 vezes mais do que os caras que já estavam lá. Tinha acabado de chegar. Eu sei que toda vez que você acaba de chegar em alguma coisa, você tem que se provar. Só que eu sabia que eu era um bom operador, sabia que eu sabia fazer o trabalho. E aí a galera me tirava meio que de... Nossa, eu vi coisas... Mas e como que você lidava com isso, assim, com esse preconceito, com esse racismo, assim, como que você recebia aquilo? Qual que era a sua reação com aquilo? Você foi aquele cara que se retraía e qual que foi sua... Cara, por incrível que pareça, eu sempre fui o cara que me retraí e fiquei de boa. Nunca quis brigar por causa disso, nunca quis levar adiante por causa disso. Eu tenho medo até hoje de falar disso, porque incrível que pareça, cara, tem uma galera que me vê hoje na função que eu presto hoje, que hoje eu sou diretor de imagens.
É uma profissão que eu sempre quis ser, desde quando eu entrei no audiovisual. E por hoje, vai fazer 4 anos que eu presto essa função. E eu tenho que me provar todos os dias que eu sou capaz de fazer. Então acho que hoje eu tenho um pouco mais de medo pelo fato de essa galera que está acima de mim, ela ainda ser muito preconceituosa nesse sentido. Tem vários exemplos aqui, mas eu posso falar alguns aqui que já passou por mim aqui e eu aboli da minha vida, mas eu cheguei a trabalhar com algumas pessoas que os caras falaram na minha frente assim: eu não tô aqui para ensinar preto a trabalhar, não. Não tô aqui para ficar. Eu ouvi de um diretor isso aí uma vez, eu de grua, o cara falar para mim assim: ó, cara, não tô aqui para ensinar preto a trabalhar, não. De um monte de gente no fone ouvindo o que o cara falou e simplesmente ninguém fala nada. E eu abri o fone e falava: meu, foi só eu que ouvi isso aí? O cara falar assim, tipo, todo mundo ficar quieto, e eu sabendo que todo mundo ouviu a mesma coisa que eu. Aí eu fiquei quieto, pedi pra sair do trabalho, fui embora. Eu tenho, assim, só para fugir um pouquinho, assim, tentar contextualizar isso, né? Eu tenho, vou fazer 40 anos esse ano e eu tenho umas primas que têm seus 20 e poucos anos e que essa geração, assim, mais nova, ao mesmo tempo que eles tentam, sabe, reivindicar muitas coisas, assim, e às vezes a gente, que é um pouco mais velho, acha que é um pouco errado, do jeito que elas querem, tudo. Eu lembro que eu tinha uma prima minha que elas falavam muito assim, lugar de fala, sabe? E eu nunca entendi de fato o que é o lugar de fala, sabe? Eu ficava naquela, tipo, lugar de fala, o que é? Como assim eu não posso falar? E até que eu aprendi que a gente não fala do que a gente não vive, entendeu? A gente não tem esse direito, sabe? Como que eu vou falar de racismo se eu nunca passei por isso? Entendi. Não sofro isso na pele, não sei o que uma pessoa negra, né, o preto vai passar, não sei, e nunca vou saber isso. Então quem sou eu para querer falar isso, quem sou eu para... Eu não posso falar sobre isso, entendeu? Vou falar de homossexualidade, cara, eu não posso falar, cara, eu não vivo isso na pele. E só para falar um pouco, para jogar um pouco pro meu mundo hoje, cara, eu só consegui de fato entender que eu não tinha lugar de fala a partir do momento que eu fui trabalhar com obesidade. Eu resolvi trabalhar com algo que eu nunca sofri na pele. E eu tenho que falar para meus pacientes o que é certo e o que é errado, sem eu não sei o que é isso. Eu não sei, só que eu tenho que ir lá, eu tenho que dar um jeito de falar, mas tudo que meu paciente fala, ele tá certo, eu tô errado, entendeu? Então, acho assim, por que eu tô falando um pouco disso? Que eu acho que, cara, esse negócio do racismo, do preconceito de diversas formas, eu acho que a gente não pode se calar, nunca se calar, entendeu? E as pessoas têm que começar a entender que só podem falar do que vivem, entendeu? Sim. Enquanto isso não for... E eu acho também que quando você tem uma grande causa envolvida, algumas pessoas brigam pela causa e acabam atrapalhando a causa. Sim. Isso que eu acho que às vezes acontece, e eu acho que talvez por isso às vezes as pessoas às vezes se calam, entendeu? Em algumas situações. Mas, sei lá, eu tenho uma filha de 9 anos que eu tenho que passar isso pra ela, que talvez, assim, eu falo pra ela, pode chegar qualquer coisa em casa, menos isso, entendeu? Tipo, menos que você levou por esse lado. Então, assim, nem imagino que você pode ter passado, jamais eu imaginar, mas eu acho que jamais aceitar. Sim, mas eu acho que, dentro do que você falou agora, eu acho sim que qualquer um pode combater, tanto o racismo quanto qualquer tipo de preconceito, homofobia, obesidade. Não, mas combater sim, mas eu digo, eu não posso querer falar que eu entendo, que eu... Sim, sentir na pele é diferente. Exato. Sentir na pele é diferente. Eu converso bastante com algumas pessoas e tal, e tem uma galera que real entende esse sentido de sentir na pele. Então, no mesmo lugar, ou é tipo uma mulher que dentro do audiovisual que eu trabalho, existe muito preconceito nisso. A galera pode falar que não, mas existe muito preconceito nesse sentido do homem negro e da mulher, do LGBT e tudo mais, então tem muito preconceito nesse sentido. Por mais que tenha bastante dentro do meio que eu trabalho, a galera é muito preconceituosa nesse sentido e a galera não, como é que fala? Eles não falam, eles não questão de falar, eles não escondem que eles são preconceituosos, uma galera que é bem preconceituosa mesmo, que sabe que é. Hoje em dia tem vários meios de você denunciar e tudo mais, porém é como é que eu posso dizer? É um risco, né? Já aconteceu de a galera denunciar uma fala
grotesca de alguém e essa pessoa ser prejudicada, entendeu? Então acho que é uma linha que a gente vai demorar para seguir. E hoje que você, putz, um cara bem sucedido na sua área, conquistando, sei lá, ano após ano, vem conquistando bastante na sua área, crescendo muito. Que lição que você tomou de tudo isso? O que você poderia passar para as pessoas que estão começando? O que você gostaria de, se você fosse dar um conselho para essas pessoas? O conselho que eu posso dar é se capacite. Seja expert no que você faz. Seja bom no que você faz. Para quando chegar a oportunidade, a pessoa saber que você é capaz de fazer. Independente de quem seja que você é. Se você é mulher, se você é homem, negro, se você é gay, se você... Independente do que seja, se capacite. Para quando a oportunidade bater na sua porta, você está preparado para tudo. Tá, e teve alguém que te influenciou, alguém que você se espelha, assim, teve alguém que, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, que você se espelha e que você tem muito orgulho disso? Cara, eu me espelho nos meus amigos. Eu vejo meus amigos assim como minha maior fonte de inspiração. Quase todos eles. Eu tenho muitos amigos dentro do audiovisual, tenho muitos amigos que fazem parte aqui, ó, esses que me ajudam aqui nesse projeto, desde o que eu conheci lá quando eu comecei lá fora. Tenho grandes amigos que fizeram a vida, que vieram de onde eu vim, que sabem exatamente da comunidade que a gente veio e hoje tudo cara bem sucedido na vida, que tem seu próprio imóvel, seu bem material legal, sua família bem estruturada. Então, eu acho que minha maior fonte de inspiração são meus amigos de trabalho. Boa. E falando da parte artística, tá? Artisticamente, assim, o que mais te inspira? São, tipo assim, as histórias comuns, os filmes, as pessoas, o que te inspira muito? O que me inspira muito é a realidade humana, tipo, o que a pessoa mostra ser e o que ela é de fato. Tipo, um exemplo bem básico, eu tenho um grande amigo que começou comigo desde o começo, o Rodolfo, Rodox, ele um dos primeiros caras que eu trabalhei na vida, assim, de brother. A gente é amigo até hoje, conheci ele mais de 20 anos. E ele é um dos caras que mais que eu me espelhei, assim, sendo uma boa pessoa, assim, como um caráter, um homem honesto, um cara que batalhou desde lá de quando a gente trabalhava puxando cabo no futebol, até hoje um dos cameramans mais renomados que tem aí no mercado. Eu amo demais esse cara, então acho que o mais me inspira são histórias verdadeiras, sabe? De pessoas que começaram lá de baixo, que conquistaram e hoje podem falar, tipo, não, eu vivi isso aí, eu sei como é que é, sabe? Tá, e você como faixa preta, né, de jiu-jitsu, o que você conseguiu, o que você consegue trazer, né, dessa disciplina, né, da arte marcial, né, do esporte para sua vida profissional? Muito, cara, muito. Acho que o principal motivo de eu ter me... Na verdade, toda vez que a gente entra numa arte marcial, a gente sempre pensa, né? Vou entrar porque eu vou quebrar os caras que ficam levando uma comigo, mas muito pelo contrário, acho que a arte marcial ela te ensina a muita disciplina, muito caráter, a ser uma pessoa mais calma, saber lidar com seus problemas e tudo mais. Então, eu trago muito do que o jiu-jitsu me ensinou pro meu dia a dia diário, todos os dias, para ser uma pessoa mais calma no trânsito, para ser uma pessoa mais disciplinada na vida. Na verdade, leva para um lado oposto, né, é anti-violência, né, na verdade, é você saber lidar com situações de estresse de pra forma... minha vida, ele é um esporte de autodefesa, né, de defesa pessoal. Então, eu acho que te torna um cara muito mais calmo, até porque você sabe o que você tá fazendo agora, né. Então, você não vai sair arrumando briga com todo mundo, você não vai... Mas saber se defender, você vai saber se defender, com certeza. Tá, e agora, sem ser o seu lado profissional, o que para você ainda falta conquistar na sua vida? Um propósito, algo, o que é? Sem ser o meu lado profissional, cara, eu acho que eu tenho 37 anos. Eu já conquistei muita coisa na vida, mas a construção de uma família é minha principal meta, assim, de vida. Fui casado por quase 15 anos, me separei, tenho 2 filhas do meu primeiro casamento. Eu acho que a minha real propósito de vida é a construção de uma família, de manter uma família perto, de querer ter tudo conjunto, sabe? Eu tenho aquele sonho de ter tudo família junta e no final de ano, Família Margarida. Natal, todo mundo juntão, abrindo Margarida. presente, Então eu acho muito maneiro isso e acho que é um sonho a se realizar, assim, pro um futuro próximo. Tá, então falando da família, quando você pensa na família, assim, né, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça?
Minha avó. Minha O avó que ela representa para você? tudo na minha vida. Minha avó é, cê é louco. Eu não tenho palavras assim para descrever o que essa mulher é na minha vida. Minha história de vida de família, meu pai e minha mãe meio que eram muito jovens quando me teve, 18, 17, 18, 20 anos, mais ou menos. Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã 1 ano mais nova do que eu, e eles meio que deixaram para minha avó criar. Minha avó é empregada doméstica a vida inteira, até hoje, tem 72 anos de idade. Pergunto se ela quer parar de trabalhar, não quer parar de trabalhar, ama ter o dinheirinho dela na conta todo mês lá, bonitinho. Então ela criou eu e minha irmã, e meu pai também, com unhas e dentes, lavando muito prato, limpando muito chão. Eu acho que ela é a minha maior fonte de inspiração na vida, assim, na base familiar, assim. Minha avó é tudo pra mim. Tá, e falando um pouco assim das suas filhas, da paternidade, né? Que tipo de pai assim que você se esforça para ser todos os dias? Cara, eu busco ser um pai presente. Até pelo fato de eu não ter muito o meu pai presente. Hoje eu e meu pai, a gente é muito brother. A gente troca ideia sempre, ele me liga sempre, a gente fala que ama um outro sempre, mas eu acho que a minha infância toda eu vivi meio sozinha e eu fui aprender o que é ter um homem, tipo, dentro de casa com a minha avó, sendo o homem, o pai e a mãe. E eu aprendi muito a parte masculina da minha vida na rua, né? Então, fiz muita coisa errada quando era moleque, desde drogas a, tipo, bagunça e tudo mais. Então, minha adolescência, até um pouco quando chegando no adulto, foi muito conturbado por essa falta de paternidade dentro de casa. Eu não culpo 100% meu pai, que eu sei que ele também tem os problemas dele. Hoje a gente já conversou bastante sobre isso e a gente se perdoou nesse sentido. Eu também não fui um bom filho, creio, também eu. Mas acho que essa falta de ter um pai dentro de casa me causou grandes cicatrizes. E hoje, olhando para as minhas filhas, o que eu mais busco ser é um pai presente, ter eu na vida delas full time. Eu não sou casado mais com a mãe delas, mas eu procuro ser o pai mais presente possível, tô sempre com elas, pego elas sempre para dar uma volta, todos os dias, se eu puder, todos os dias, se pudesse ser tipo aquelas guardas que ela fica até as 4 da tarde, das 4 da tarde às 10 fosse minha, eu ia amar. Tá, então, e o que suas filhas te ensinam todos os dias que assim, que nenhuma produção, que nenhum trabalho profissional, que ninguém conseguiu te ensinar? Cara, minhas filhas me ensinam todos os dias que eu posso ser o que eu quero ser, sabe? Que eu consigo chegar onde eu quero chegar, que elas mostram pra mim, elas me olham com um olhar diferente, sabe? Não sei se você tem a mesma noção que quando sua filha te olha, mas o olhar de um filho para um pai é um olhar que você se sente um super-herói. Nem que você não seja, mas ela te olha de uma forma muito diferente, de tipo um amor que só você consegue enxergar. Então acho que as minhas filhas, para mim, quando elas me olham da forma, sei lá, eu não tenho uma explicação científica para isso, mas genuíno, né? Um amor que não é, tem. mas eu tipo chego, a minha menor tem 2 anos, vai fazer 3 anos, ela berra, pai, pai, aí tá louco. Sou chorão já, babão. Tá, e que marca que você quer deixar nas pessoas, assim? Deixa aí um recado, deixa uma marca nas pessoas, o que você gostaria? Cara, eu acho que as pessoas não podem deixar de sonhar, que eu acho que o sonho leva a gente a conquistar o futuro. Tem uma pessoa muito próxima de mim que ela sempre fala: se Deus nos permitiu sonhar, com certeza Ele vai permitir que a gente realize esse sonho. E eu acho isso a maior das mensagens que a gente pode deixar para alguém, e para as pessoas nunca deixarem de sonhar. Seus sonhos vão se realizar, as coisas vão acontecer, por mais difícil que seja, continue sonhando e continue buscando, fazendo a sua parte, que o certo vai acontecer. Muito bom, Fê. Obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado por contar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Obrigado por fazer tudo isso aí acontecer. A gente faz Talvez um grande responsável por tudo isso, que apostou, que vem sempre se dedicando, que não deixa a gente desanimar, que vai dar certo. Obrigado por tudo aí, obrigado por compartilhar essa história com a gente. Tamo junto sempre. E esse aqui, nosso presente para os participantes, os nossos amigos, nossos parceiros da PB Arts, tá? É uma lembrança aí para você ter essa participação. Espero que você goste. Ó.
Muito irado. Os caras são muito talentosos, né, velho? Irado, achei que eu nunca ia ter um desse aqui, hein? Obrigado, Verdade pra você, imagina.